minutos. Eu vou tentar fechar antes dos 90 minutos, né, que são 2 etapas. Está de boa. Olá, bom dia a todos os professores de matemática do nosso estado de Rondônia, que estão aqui presentes para mais uma etapa do nosso programa de formação continuada em serviço para a 6ª e 7ª etapa de matemática. Bom, antes de iniciar, eu gostaria muito de agradecer a nossa secretária Ana Lúcia Passini, né, pelo apoio, pelo incentivo, pela dedicação que tem dado ao nosso programa. A nossa diretora Irani Lima, né, para que fez todos os esforços para que nosso programa também acontecesse. A nossa coordenadora Isis Cúbia, né, por nos apoiar sempre que precisa. A nossa gerente Luciana Nobre também por todo apoio. E também agradecer a nossa equipe aqui da gerência, da nossa GDC, alguns que estão lá na SEDUC, outros que estão aqui nos bastidores para nos apoiar, para estar no chat, para tirar dúvidas, enfim, o Thiago na transmissão, o pessoal ali, vocês vão conhecê-los no final da nossa transmissão de hoje, tá bom? E aí, eu quero trazer também uma fala de que hoje é nossa última etapa antes da prova do Saero, tá? Mas não é a última etapa do programa. Teremos mais uma ainda de matemática lá no dia 28, ok? Então, traremos novidade para essa etapa também, tá? Para consolidar todo esse planejamento que fizemos durante o ano, ok? E aí reafirmar também que as sequências didáticas que aqui estão, elas vão ser continuadas, elas vão servir não só até o Saero, mas vão servir também para poder fazer esse resgate de alguns escritores que ficaram defasados, que tiveram um baixo rendimento, tá bom? Porque a gente não pensa só daqui a pouco na nossa prova do Saero, mas sim a longo prazo também. Lembrando que o ano que vem também tem Saeb, e não só a questão das provas externas, mas também fazer com que o aluno tenha o conhecimento desses conteúdos, desses objetos de conhecimento, adquira essas habilidades que nós falamos aqui. Perfeito? Bom, e aí, né, só para trazer aqui um resgate, esta semana, né, na segunda e terça-feira que passou, nós tivemos um evento aqui em Porto Velho para formação de educação financeira, né, onde vieram vários professores de todo o estado, quase 300 professores de matemática. E aí eu fiz um sorteio, eu fiz na verdade uma enquete, e aí na última etapa, né, na etapa anterior, teve um professor que respondeu de forma correta e ele estava também aqui em Porto Velho, e aí nós fizemos a entrega do livro para ele. Vou mostrar aqui também. Então, promessa é dívida e já foi cumprida, já foi pago, perfeito? Bom, então, prosseguindo aqui, faltam 4 dias. 4 dias para quê? Para a aplicação do Saero, né? Então, Saero começa quando? Tá ali, ó, de 11 a 22 de novembro.
Perfeito? Então, mais uma vez, de 11 a 22 de novembro será a aplicação do Saero em todo o estado, né? Veja aí na sua escola qual é o dia da prova, né? O horário certinho, tá bom? Só lembrando que as etapas avaliadas são o segundo ano do ensino fundamental, o terceiro ano também do fundamental, quinto ano do fundamental, nono ano, certo? E segundo ano do ensino médio, perfeito? Bom, então, deixa eu trazer aqui para vocês também, ó. Quem ainda não acessou o material, tá? Onde que você encontra esse material? Você pode escanear agora, né, esse QR Code, que você vai ter todas as etapas anteriores, vai ter lá também nossas sequências didáticas, tá? Falta apenas colocar lá a de hoje, né, que é a da sétima etapa, né? Hoje é sexta e sétima etapa de forma integrada, tá? Ao final da transmissão de hoje, já vou subir já esse vídeo para o nosso Padlet e também a sequência didática referente à sétima etapa, tá bom? E aí o que acontece? Os nossos vídeos, tanto de matemática quanto de português, né, que foi gravado pela professora Adriana, estão lá no nosso canal, que aí você pode acessar. Tem lá a playlist do programa de informação de matemática, tem a playlist do programa de informação de língua portuguesa também, perfeito? Bom, e aí, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui o nosso Padlet, tá bom? E aí eu quero reforçar que no final da etapa de hoje eu vou abrir novamente e já quero ver o retorno, já quero ver o feedback dos professores que estão hoje já fazendo essa etapa também, perfeito? Então, já podem pegar, já podem tirar as fotos de vocês, já podem postar as opiniões, os comentários. Fique à vontade que esse espaço é para os professores de matemática. Vamos ver se eu consigo clicar aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu consigo por aqui, vamos ver. Não está indo. E, de novo, já deu uma falha aqui já. Daqui a pouco a gente tenta abrir o nosso Padlet também. Perfeito? Bom, então, deixa eu dar sequência aqui. Olha só que legal aqui. A entrega do livro foi feita quando? Né? Na terça-feira, lá na nossa formação de educação financeira, tá bom? Foi feita para o professor Adilson Aquino, que é quem respondeu aqui no chat há 2 semanas atrás. E no outro sorteio, né, também o professor Clésio dos Santos, tá? Então, veja que 2 professores que estiveram conosco, que acabaram recebendo aqui o livro. E hoje vai ter sorteio também? Com certeza tem. Nós teremos aqui o livro Primeiros Passos em Geometria. E aí, esse outro livro que eu vou fazer é o seguinte, eu vou estipular uma meta. Então, se nós atingirmos hoje 100 likes, 100 curtidas, eu sorteio isso daqui. Né? Eu crio lá uma maneira da gente estar prestigiando os professores para sortear isso aqui, que são os problemas semana a semana, tá bom? Só para justificar um pouco a questão dos livros, desses livros aqui, tá? Ele tem um valor sentimental muito grande para mim. Por quê? São livros que eu recebi da mão do professor Marinaldo, né? Lá da Unir, ok? Em que situação foi isso? Com a participação dos meus alunos da UBMEP, né, que foram premiados, aí eu ganhei aquele certificado da UBMEP e também fui agraciado com alguns livros. Então, cada livro é um ano diferente que foi feita ali a premiação e ele me entregou em mãos. E aí, eu gostaria, né, de contemplar também os professores que estão lá na ponta se dedicando, estão na luta diária, ok? Então, como ele tem assim muita importância para mim, eu quero aqui sortear e mostrar que os professores que estão lá no chão da escola, lá na ponta mesmo, também têm grande importância para mim. Perfeito? Seguindo aqui. Então, veja só, a ansiedade também vem batendo, não só para os professores que estão aqui levando conhecimento para seus alunos, mas também entre eles, os próprios estudantes. Vejam só, aqui eu trouxe 2 videozinhos entre vários que nós recebemos, né, que foram criados por eles mesmos. Né? Então, cada um chega ali nessa escola, vê a data que vai acontecer, traz ali a publicação, eles mesmos divulgam e aí vai trazendo essa corrente aqui pra gente. Olha só que legal, acompanha aí. Vem aí, a prova do Saero, dia 11 e 22 de novembro. Venha, você não pode perder.
Então vejam só, né? Aqui nós temos, mais uma vez, quando será a prova do SAER, a aplicação, né? Que é de 11 a 22 de novembro. E aí aqui as etapas, né? Como já coloquei agora há pouco, né? Ou seja, aqui foi um vídeo publicado, né? Feito lá pela escola, né? Escola... Eita... Agora... É indígena? É isso? É escola indígena, né? Infantil, né? Senador Daci Ribeiro, tá? E aqui não ficou o nome da escola, né? Ou apareceu depois, não lembro agora. Mas enfim, né? Temos aqui 2 vídeos publicados por eles. E aí a gente divulga aqui também na forma de reconhecimento desses estudantes que estão ansiosos, aguardando já a prova do SAER. Perfeito? Vamos lá. Então, trago aqui mais uma vez o mapa dos escritores e o desempenho lá no fundamental. Né? Vamos olhar bem para cá. Qual etapa que quais são os escritores que a etapa de hoje irá abordar? Eu trago aqui, ó, do escritor 31, né, que é a mesma habilidade 31, 25% de proficiência, né, de acerto, né? A habilidade 32, a habilidade 33, a 34 e a 35. Todas essas habilidades que eu coloquei aqui agora, elas estão contempladas na 6ª etapa, tá bom? E aí, essas outras 2 habilidades aqui, que é a 36 e a 37, elas correspondem à 7ª etapa, tá bom? E quais são os nossos descritores foco? São a habilidade 31, a habilidade 32 e a habilidade 33, tá bom? Então, está aqui posto, né, quais são as habilidades que nós vamos discutir hoje, os escritores que vão discutir hoje para o fundamental. E são esses daqui, ó. A 31, né, o descritor 31 diz o seguinte: resolver problemas que envolvam equações de segundo grau, né, que será uma das nossas abordadas aqui, né, no dia de hoje. A 32, identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequência de números ou figuras, ou seja, observar padrões. E aí temos aqui os outros descritores ainda dessa etapa de números e operações, né? Que são eles: identificar uma equação ou inequação do primeiro grau que expressa um problema, identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema, né? Na verdade ficou repetido aqui, né? Eu esqueci de trocar aqui. Em cima é equação ou inequação, né? São sistemas, na verdade são apenas sistemas, tá? Opa, vamos começar de novo aqui. Aqui em cima são apenas equações e aqui embaixo são sistemas, né? Então essa é a diferença aqui entre o 33 e o 34. Na 35 temos o quê? Identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de equações do primeiro grau, tá bom? Então veja que vai tendo uma sequência aqui entre eles, né? E aqui no tratamento da informação nós temos o seguinte: resolver problemas envolvendo informações representadas em tabelas ou gráficos. E na 37 nós temos que associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples aos gráficos que as representam, ou vice-versa, né? E a 36, como tem ali a menor proficiência, é o que nós vamos abordar. Perfeito? Bom, então o objetivo dessa etapa, né, olha só, é capacitar os professores para que traga esse conhecimento para os alunos de identificar ali no texto o que ele pode trazer de melhoria para o aluno, pode ser um mapa mental para ele saber identificar, para ele conseguir ler corretamente, interpretar corretamente o enunciado. Veja só, o professor de matemática vai ensinar de forma eficaz o tratamento da informação, desenvolvendo habilidades para analisar, interpretar e apresentar dados de maneira clara e precisa e aplicar esses conceitos no contexto educacional e situação do cotidiano. Perfeito? Então, dito isso, olha só, venha para a tela, por favor. Então, eu posso o quê? Resolver problema, né, que envolva a equação do segundo grau. Introdução de conceitos de equação do segundo grau seria uma das orientações, né, para que esse estudante consiga resolver esses problemas. Explicar os métodos de resolução, seja por completar quadrado, seja por
a fatoração, ou seja, todos os métodos que nós temos de resolução de equações de segundo grau, inclusive por meio de delta e Bhaskara, né, vamos dizer assim, tá bom? Interpretação do resultado, ou seja, o que esse resultado significa para mim, tá? Mostrar para ele que o discriminante, né, ou seja, o delta, ele vai conversar muito com a minha resposta, né, com a minha análise de resultados. Então, explicar o que significa. Quando o delta ele é positivo, né, que ele tem duas raízes diferentes, né? Quando o delta é zero, que ele também tem duas raízes, só que elas são iguais, tá? E quando ele é negativo, né, que ele não vai ter nenhuma raiz, onde? No conjunto dos números reais. Então, nessa parte aqui, o estudante tem que estar bem assimilado o que são os conjuntos numéricos, né? Para que ele compreenda o que significa o delta menor que zero, perfeito? E ainda, verificação da solução, ou seja, encoraje a substituição das soluções de volta na equação original para verificar a correção das respostas, para ver se aquela resposta realmente faz sentido, né? E ele pode também ter aplicações em problemas, né? Problemas reais. Então, muitas vezes, quando não está contextualizado, fica mais complicado enxergar a resolução de problema, seja pela fórmula ou seja de forma intuitiva também, tá bom? Olha só, o descritor 32, que é identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequência de números ou figuras, né? Ou seja, detectar padrões. E aí, é exatamente aqui que eu vou trazer daqui a pouco o desafio para os professores, tá bom? Já se prepara aí. Introdução aos conceitos de padrões e sequência, né? Definir o que é padrão, o que é uma sequência, tá bom? Que mais? Estudo de sequências aritméticas e geométricas, ou seja, eu posso também trazer tanto com números, eu posso trazer também tanto com figuras, tá bom? Já é uma questão também de introduzir o que é uma PA, o que é uma PG, ainda não porque é o nono ano, né? Mas eu posso também já trazer alguns conceitos, tá bom? Então, eu estou falando de sequência, mas eu posso trazer aqui também já um pequeno conceito de progressões, tá bom? Transformações de padrões em expressões algébricas, ou seja, eu analiso aqui esses padrões que eu já observei, né? E aí eu vou transformar ele em fórmulas, né? Ou seja, a fórmula para aquele padrão que eu observei, perfeito? E aplicações de expressões algébricas, né? Então, você vai também estar aplicando as expressões e pedir para que ele traduza isso também em números, né? De forma aritmética, tá bom? E por fim, o descritor 36, que corresponde à nossa sétima etapa, a resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos, né? E aí, o que eu posso trazer como orientações pedagógicas? Introdução aos tipos de tabelas e gráficos, né? Quantos tipos de tabela ou gráficos nós temos, né? Então, os tipos de tabela ou gráfico que eu posso apresentar, eles são diferentes, né? Os tipos de tabela pode ser simples, pode ser de dupla entrada, o gráfico ele pode ser de barras, pode ser de linhas, pode ser de setores, mais conhecido como gráfico de pizzas, né? Podem ser histogramas e por aí vai. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos, né? Ou seja, como que ele pode ler uma tabela? Como é que ele pode ler uma informação contida num gráfico, né? Então, elementos essenciais. Ensinar os alunos a identificar e compreender os elementos essenciais da tabela e gráficos como títulos, legendas, rótulos de eixos e escalas, né? Então, tudo isso vem contido lá nos nas nossas tabelas, né? E a questão dos dados também. Ele pode praticar a leitura de dados em diferentes tipos de tabelas e gráficos, interpretando as informações apresentadas, né? A questão 3 aqui, o que nós vamos fazer? Análise crítica dos dados, ou seja, identificação de tendências de padrões, né, e padrões. Ensinar os alunos a identificar tendências, padrões e variação dos dados apresentados em tabelas e gráficos.
e análise comparativa, ou seja, incentivar a comparação de dados entre diferentes tabelas e gráficos para obter insights mais profundos, né? Ou seja, ele tem que saber fazer essa leitura para trazer ali a sua opinião, trazer ali o seu conceito, a sua defesa e aí por diante. E aí eu já trago aqui a nossa questão de número 1. Essa questão de número 1 que eu trouxe aqui para vocês, ela vai conversar com o descritor, deixa eu colocar aqui, o descritor 30, tá bom? Então, no descritor 30, nós temos aqui o seguinte: uma loja de calçados lançou um novo modelo e estimou, olha só, vou até destacar aqui a palavra estimou, né, para a gente comparar daqui a pouco, né? Vai fazendo a leitura junto com o estudante para que ele compreenda o que tem que fazer. Que a quantidade desses pares de sapatos vendidos nas 2 primeiras semanas seriam iguais, ou seja, a sua estimativa é que vendesse a mesma quantidade nas 2 semanas, né? E aí ele continua ali, ó. Na primeira semana foram vendidos o dobro de quantidade de pares estimado, ou seja, ele estimou uma quantidade e vendeu quanto? Cadê? Vendeu o dobro, certo? O que mais? Na segunda semana, o quadrado da quantidade prevista, ou seja, enquanto que na primeira semana vendeu o dobro do estimado, na segunda semana vendeu o quadrado dessa quantidade, tá bom? Totalizando nessas 2 semanas 24 pares. Então é importante a gente sempre estar grifando, circulando, mostrando aqui, fazendo a leitura junto com o aluno das informações que ele pode usar dentro da equação, certo? Ou seja, ele quer saber o quê? Qual foi a quantidade de pares desse novo modelo de sapatos que essa loja estimou vender em cada semana? Então, trazendo aqui a resolução. Número estimado, chamei de X. O que mais? Primeira semana, ele vendeu o dobro do estimado, então ele vendeu, olha só aqui, 2x. O que mais? Segunda semana, ele vendeu o quadrado do estimado, ou seja, x ao quadrado. Então, é importante estabelecer, fazer ali a retomada, né? E fazer essa leitura algébrica, o que é o dobro, o que é o triplo, o que é a terça parte, o que é o dobro, o que é o quadrado, na verdade, né? O que é o quíntuplo, enfim. Essa leitura e essa atividade é importante para que ele consiga fazer a montagem da equação. E aí, o que mais? Ele falou que nas 2 semanas vendeu 24 pares, ou seja, se eu somar a primeira e segunda semana, dá 24 pares, armando a equação, olha lá, né? Portanto, eu tenho primeira semana o dobro dos sapatos, segunda semana o quadrado dos sapatos, somado dá 24 pares. Reorganizando a equação do segundo grau, né? Lembre para ele, por que do segundo grau? Porque tem aqui o expoente máximo, 2, né? E aí, eu vou reorganizar aqui a equação, e aí, resolvendo esta equação, né? Por que eu não estou resolvendo aqui? Já fizemos isso nas etapas anteriores, né? Eu tenho ali que x é 4 ou x é igual a 6. O que eu posso trazer nessa informação aqui? Traz aqui para mim, Thiago, por favor. Olha só, aqui eu estou falando que x é igual a 4 ou x é igual a menos 6, eu estou falando de venda, eu estou falando de unidades, né? Unidades vendidas, né? Então, eu vou falar de números inteiros. Eu vou ainda fechar um pouco mais o meu conjunto numérico, né? Não é todos os números reais, são apenas os números naturais, na verdade, não é nem inteiros, né? Eu vou fechar um pouco mais ainda esse conjunto, são os números naturais que eu preciso aqui, ou seja, apenas o conjunto que vai ser inteiro positivo, na verdade? Então, dessas opções aqui, ele pode até olhar para o 6 e ficar na dúvida, né? Não seria 6 ou 4? Na verdade, ali, como resposta, tem o menos 6. E aí descarta o que é negativo. Então, a resposta correta aqui seria a alternativa A. 4 positivo, ok? E aí, nós não falamos aqui de revisitar a equação, fazer a verificação? Vamos verificar, né? Estimula ele a fazer essa verificação. Troca aqui o x por 4.
né? Então, 4 ao quadrado nós temos 16, certo? Aí aqui eu pulei, né? Vamos apagar aqui. Ah, não, estava certo, mas aqui eu estava olhando em cima e fiz embaixo. Vamos lá de novo. Não está errado não, prof, está certo, né? Ok, tá arriscando já. Então, nesta equação aqui, eu tenho 4 ao quadrado, então eu tenho 16, mais, aqui eu tenho 2 vezes x, 2 vezes 4, então eu tenho 8. Quando eu somo 16 da segunda semana, não é isso? E 8 da primeira semana, ok? 16 mais 8, nós temos 24 pares vendidos nas 2 semanas, ok? Então, ele poderia também, né, se ele entender este conceito de dobro, de quadrado, pegar aqui as alternativas, né, fazer a substituição, sem resolver uma equação no segundo grau, ele consegue chegar até a resposta, né, até a solução para este problema. Perfeito? Ok. Então, qual é a habilidade aqui? Resolver uma equação, né, um problema que envolva a equação do segundo grau. Não é aplicar a fórmula, não é, se ele sabe delta e Bhaskara, é saber se ele consegue resolver um problema. Perfeito? Se ele vai pegar aqui as alternativas e testar aqui dentro dessa análise que ele já fez e achar a resposta correta, né? Ponto para ele. Ele cumpriu o objetivo, ele cumpriu essa habilidade, ok? Então, é isso que a gente também, como professor, tem que ter esse diagnóstico. Ah, ele não sabe ainda usar delta e Bhaskara, mas aqui a habilidade não é esta, né? A habilidade é o quê? Resolver o problema. E dessa forma aqui, apenas substituindo, ele já consegue também atingir essa habilidade. Perfeito? Vamos lá. Outra questão aqui, olha só, essa daqui já é para identificar padrões, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, esse já é o descritor 32, tá? Todas essas questões que eu trago aqui para vocês, elas estão lá na nossa sequência didática, ok? Então, vocês podem procurar lá que vão estar essas questões. E aí, aqui eu tenho várias maneiras de resolver essas questões, tá? Antes disso, eu quero que o Thiago coloque na tela aí as respostas dos professores, né? Eu vou dar 30 segundos para começar a ver as respostas dos professores chegando aqui no chat, perfeito? Aí o Thiago vai colocar aqui na tela aqui para a gente ver a análise que você fez para descobrir qual é a resposta correta. Então, aqui na primeira figura nós temos 2 quadradinhos, aqui nós temos 6, nós temos 12, né? E aqui nós temos quanto? 4 vezes 5, temos 20, né? Então, eu quero que os professores me digam qual é a resposta correta. Tá? Assim que começar a chegar as respostas, o Thiago vai jogar aqui na tela aqui e nós vamos discutir essas respostas que vão chegando. Perfeito? Bom, então, trouxe a questão aqui em sala. Eu quero que os alunos discutam. Seria interessante, né, uma questão como essa, reunir em trio. Por quê? Eles vão chegar a uma resposta, a um consenso junto. E aí aquele que não consegue enxergar o padrão geométrico que está aqui, para fazer uma leitura algébrica, né, dessa interpretação, pode ter ali várias habilidades diferentes que vão se completar para chegar até a resolução dessa atividade, tá? E quando eles aprendem junto, isso fica muito mais significativo, não é verdade? Ok. Já começou a chegar alguma resposta, professor? Manda aí, olha lá, letra C, né? Então, já tem gente que já entendeu aqui a dinâmica, né? Já conseguiu encontrar aquela resolução. Alexander, é isso? Perfeito, letra C, o que mais? Ali a prof. Rose também falou que é a letra C. O pessoal tudo achando que é a letra C, né? Vamos resolver então? Olha lá, o professor já colocou a resposta ali completa ali também, né? Professor Leonardo, olha só que bacana, tá? O pessoal das nossas presenciais, né? Que eu já vi bastante. A professora Natália, né? Também letra C, que bacana. Então, o pessoal de matemática não erra uma. Que bacana, cara. Vamos lá, vamos fazer aqui comigo aqui. Olha só. De que maneira que eu posso pensar essa resolução, tá? Eu fiz assim, olha aqui, ó. Eu peguei aqui e eu observei assim. Como eu já tenho o conceito matemático do que é o quadrado, eu imaginei aqui que tem um quadrado, né? Ou seja, 1 ao quadrado
mais uma unidade aqui, ó. Certo? Aí quando eu fiz esse daqui, ó, eu olhei aqui que aqui tem outro quadrado, né? Então eu tenho 2 quadrado mais aqui 2 unidades, olha só, né? Então eu tenho esse aqui. Esse daqui, ó, quando eu fiz, eu percebi que tem 3 ao quadrado, né? Então 3 ao quadrado mais, aí tem 3 unidades aqui do lado também. E assim por diante, olha só, aqui tem 4 quadrado, ou 4 quadrados, né? O que eu quero dizer é que são aqui 4 ao quadrado, mais 4 unidades. E aí, se eu olhar aqui, não tem nenhuma resposta n ao quadrado mais n, que é o que eu estou observando aqui nesse padrão, né? E aí eu consigo até prever quem que será a próxima figura, não é verdade? Então, olha só. Com essa análise, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou padronizando a minha figura, tá? Mas aí, como vocês responderam, não tem esta opção, mas eu tenho aqui, ó, se eu fizer a distributiva n vezes, vamos lá, n vezes n dá n ao quadrado, se eu fizer n vezes 1, eu tenho n, portanto, a alternativa C. Tem outra forma de fazer também? Com certeza tem. Tem professor que olhou aqui e falou, aqui eu tenho dessa face aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho, olha só, 3, né? Aqui eu tenho 4. Aqui nós temos quanto aqui, ó? 4. Aqui eu tenho 5, ou seja, eu sempre estou tendo um número, e aí do lado eu tenho um número mais uma unidade, né? Então veja as diferentes formas que eu tenho para analisar um padrão, perfeito? Então muitas vezes eu posso enxergar esse mesmo padrão de outras maneiras, ok? Então por isso que é legal você sentar os alunos em grupo, em trio, para que eles façam essa discussão, apresentem o seu ponto de vista e como que eles fizeram para chegar até a leitura algébrica, né? Se ele trouxe dessa maneira, se ele encontrou isso, depois ele fez aqui a fatoração desse termo, ou se ele fez aqui a distribuição desse outro, tá? Então, é um momento também para que eles tragam o seu ponto de vista. Ok? Eu trago ali uma outra questão, eu resolvo junto com eles, mostro ali um método de comparação, de visualização, e aí deixo também para que eles tragam essa discussão para nós. Perfeito? Ok. Aí, de repente, eu chego naquele grupinho lá que está com uma certa dificuldade de enxergar esse padrão aqui, né? Peça para que ele, então, possa contar, representar o que ele está vendo em números. Às vezes ele encontra facilidade dessa forma também, né? Aqui eu tenho quantas unidades? Eu tenho 2 unidades. Aqui eu tenho quantas unidades? Aqui eu tenho 6 unidades, né? Aqui eu tenho quantas? E assim por diante. E aí, a partir dessa característica, tem alguns estudantes que conseguem compreender o que está acontecendo aqui, né? Para alguns é mais complicado, para outros é um pouco mais fácil, ok? Enfim, vamos aqui para a nossa próxima atividade, né? Trouxe aqui a alternativa C como correto, né? E agora vem a hora do desafio. Essa é a hora que vai valer um livro, né? Não, na verdade, vai ser este livro aqui primeiro, ok? O outro livro ali vai ser no final, se nós atingirmos, o Thiago vai me falar, se tiver pelo menos 100 likes. É uma meta muito alta. Na nossa primeira transição teve 138, na segunda transição teve mais de 100 também, né? E aí eu quero de novo que esse encerramento, vou dizer assim, encerramento antes da prova do Saero, também seja uma etapa muito boa, tá? Uma etapa que vocês vão dizer que estão curtindo o nosso programa, perfeito? Então, vai ter agora o sorteio não, a entrega a premiação com este livro para esse desafio aqui e para o outro, se a gente conseguir 100 likes, tá? E não é uma meta muito complicada, não é difícil de encontrar, de alcançar. Por quê? Eu vejo que todas as etapas
tem pelo menos 300 professores simultâneos assistindo a nossa transmissão, perfeito? Então, vá lá, curte, para que você possa também ter a chance de receber aquele livro, tá bom? Como vamos entregar? Ainda não sabemos. Se vai ser na próxima etapa presencial, se vai ser numa outra formação, enfim, a gente guarda com carinho para quando tiver a oportunidade de entregar, fazer a entrega, perfeito? Então, vamos para o nosso desafio. Como é que acontece? O primeiro professor que encontrar aqui a resposta, tá, para este desafio, o primeiro a encontrar vai receber o livro. É assim, ó. Qual o próximo número da sequência? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. A cada resposta que for chegando, o Thiago vai colocar na tela e aí, quando eu analisar ali, eu vou perguntar por que é essa resposta. Aí você vai me dizer. Aí você justifica, mas enfim, já garantiu o seu prêmio, tá bom? Então, já está chegando a resposta ali. A professora colocou que é professor Sidney, é isso? Tá um pouco longe, eu não consigo ver. 200. Vamos ver se chegam outras respostas. Daqui a pouco a gente vai comentar aí, tá bom? Ixi, o pessoal tá todo no 200. Por que será? Não é um número muito alto? Eita. A professora falou que é 20. Vamos lá. Já tem duas respostas com 200, já tem outra que falou que é 20. Vamos abrir essa discussão, tá bom? O pessoal da matemática não erra uma, né? É brincadeira. Vamos lá. Agora, isso, mais outra ali, 200. Ninguém vai falar que é 300, fala 300. Brincadeira, né? 21. Ok. O que mais? Tem mais respostas aí? Pode jogar aí na tela aí. Estou esperando as respostas para que a gente possa dar sequência aqui. Perfeito? Outro 200. Mais outro ali, 21. 200. Ok. Tiago, coloque na tela aí o primeiro professor que respondeu 200. Por favor, coloca aí pra gente o primeiro professor que colocou 200 como resposta correta. Ok, deixa eu chegar um pouco mais perto aqui. Sardes, é isso? Eu acertei o nome? É isso mesmo, né? Perfeito. Então, professor, comenta aí pra gente, professor Sardes, comenta aí pra gente, por favor. Por que é 200? Explica pra gente, com poucas palavras, explica pra gente o que é 200. Enquanto isso, eu vou tomar aqui a minha água, né? Pra refrescar aqui mais um pouco. Professor Sardes, por que é 200? Ou qualquer outro professor também pode explicar aí pra gente. Fique à vontade, tá? Nessa sequência aqui, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Por que é 200? Vamos lá. Valendo o quê? Um café, né? Quem acertar vai pagar um café para o professor. Por que começa com D, né? Professor Tatiane, é isso? O professor Tatiane respondeu lá, por que começa com D? Então veja que essa sequência não necessariamente é uma resposta, é uma análise matemática, ela é mais lógica, né? Então muitas vezes os estudantes querem fazer ali uma comparação, fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação. São os números pares, e aí que entra alguns ímpares, né? Para quebrar também essa padronização que são os pares, então o próximo vai ser um par também, né? Ou então aqui, eu tenho 2, 10, 12, foi meio aleatório, depois foi na sequência, 16, 17, 18, 19, e aí dá realmente a vontade de falar 20, né? Ok? Então, eu tenho 2, olha só, faça essa leitura mental agora, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, tem um padrão embutido aí, né? Escondido aí. Qual que é? Todos esses números começam com D. Qual é o próximo número que começa com D? 200. Aí ficaria meio sem graça perguntar se depois do 200, 201, 202, aí vem uma sequência aí com todos os que começam com 200 e alguma coisa. Perfeito? Então, olha só, a resposta correta é 200. Ok? Então, já anota para mim, a minha equipe aí vai anotar o nome do professor. Já coloca aí também pra gente de que escola que é, tá bom? Qual município, pra gente tentar entrar em contato e fazer a entrega deste livro aqui, tá? Primeiros Passos com
geometria, ok? Vamos lá então. Continuando, dando sequência aqui, quais os principais motivos para os erros encontrados quando eu quero falar de padrão, quando eu quero falar de sequência, né? Falta da análise completa dos padrões. O que mais? Erros aritméticos, ou seja, vai fazer ali uma conta de soma, de multiplicação, de subtração e acaba errando, né? Coisas básicas, matemática básica realmente. Então, confusão com a notação algébrica. Aquela confusão que eu estava falando. Às vezes ele confunde o que é o dobro, o que é o quadrado, o que é a metade, né? O que é o triplo, o que é terça parte. Então, quando ele tem esse conceito muito bem fundamentado, ele não vai ter esse tipo de confusão algébrica, tá bom? Ignorar o contexto inicial da sequência. Ou seja, veja que eu falei ali atrás, eu tenho 2, 10, 12. Né? E aí depois eu tenho uma sequência de 1 em 1, ok? Depois do 16. Então, se eu ignorar o início, né, eu caio também nesse erro aqui, que é a falta da análise completa desse padrão. Perfeito? Generalizações precipitadas. Todos eles são pares. Não, tinha 2 números aqui que eram ímpares. Né? Então, não necessariamente a minha resposta seria um par também, certo? O que mais? Falta de verificação, né? Então, às vezes eu tenho uma sequência ali, eu tenho uma representação algébrica, e aí eu acho uma resposta, né, para essa sequência, e aí eu deixo de verificar. Então, isso também acaba sendo um dos motivos para erros, né? Então, dá essa resposta aqui sem justificar antes, né? Sem tentar fazer ali a prova real, vamos dizer assim. Perfeito? Questão D36. Essa D36 também já é da 7ª etapa, tá bom? Deixa a tela inteira para mim, por favor. Olha só. Foi feita uma pesquisa de opinião sobre qual gênero de filme preferido pelo público de um cinema. O resultado é apresentado no gráfico abaixo. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o público prefere romance ou terror à ficção. Letra B. Mais da metade do público prefere ação. C. A maior preferência é por terror. E D. A preferência por romance e terror é maior do que a de ação. Eu gostaria que os professores começassem a responder também no chat qual é o nosso gabarito, né? Qual é a resposta correta aí, tá bom? Veja que não é também mais uma questão totalmente matemática, e sim uma questão de lógica, né? Uma questão de leitura, de interpretação. Assim que começar a sair as respostas, elas vão aparecer aqui na tela também para a gente, tá bom? Então, mais uma vez, temos aqui o gráfico, deixa eu colocar aqui, tá? E aí, tá aqui, ó, romance, comédia, terror, ação e outros filmes, né? Outras categorias de filmes. Aqui nós temos aqui a quantidade de pessoas que assistem esses filmes. Então, fica bem fácil do aluno visualizar, né, esse gráfico, essa tabela. Por quê? Porque tem aqui o destaque da linha passando aqui o limite, né, ou próximo do limite de cada um desses filmes, né? Ok? Os professores já começaram a responder. Vamos lá. Alternativa C, ok. O que mais? Alternativa C é o quê? A maioria prefere filme de terror? Será? Vamos lá. A maioria prefere filme de terror. Letra B, vamos ver o que é a letra B. Mais da metade do público prefere ação. O que mais? Vamos ver outra resposta. A letra B também. O que mais? Então vejo que a análise aqui também confunde um bocado, né? Mais da metade prefere filme de ação. Olha lá. A gente muitas vezes se pega aqui no contexto da linguagem mesmo, né? Eita, vai dar trabalho essa daqui. Mais da metade prefere mesmo terror. Não, terror não, como é que é? Ação? Vamos lá. Qual mais resposta? Dou uma, tem mais alguém? Letra B também. Eita. A gente vai dar um trabalhinho esse aqui, né? Vamos lá.
Eu trouxe essa questão justamente para isso, né? Para mostrar que muitas vezes a gente se prende aqui ao visual e esquece de interpretar o que está escrito, né? Então, os distratores, né, eles servem exatamente para isso, para te desviar do gabarito, da resposta correta, ok? Então aqui, lembra daquilo que eu já falei, da teoria de resposta ao item, né? Eu tenho questões mais fáceis, tenho questões mais complexas. Muitas vezes aqui, se ele marca a letra A ou letra B, uma resposta que não é a correta, vai dar pontuação de proficiência diferente, né? Por quê? Ele atingiu uma habilidade, mas ele não atingiu outra, tá? Que é o quê? A compreensão da interpretação de um gráfico ou da leitura desse gráfico. Perfeito? Então vamos lá. Ele diz aqui, ó, o público prefere romance ou terror. Esse ou da língua portuguesa significa o quê? Eu vou para cá, é um dos dois, né? Não é os dois. Dentro da linguagem, né? Dentro do português, esse ou é um dos dois. Então, ele prefere romance ou terror à ação, ou seja, ele está opondo aqui, né? Então, ele prefere romance à ação? Não, é o contrário, né? Ele prefere terror à ação? Também não, não é verdade? Então, já descartei a letra A. Letra B, mais da metade do público prefere ação, mais da metade. Qual é o número aqui de ação? 100, né? Se eu somar todos os outros, né, eu estou dizendo que mais da metade prefere ação, eu estou dizendo que a maioria prefere ação. Perfeito? Então, deixa eu somar aqui 40 de romance com um pouco mais de 80 da comédia. 40 mais 80 já deu 120. Já deu mais do que o 100 aqui da ação. Então, a ação não é mais da metade, não é maioria. Perfeito? Então, também não é a letra B. Continuando aqui. A maior preferência é por terror. Na verdade, o certo seria aqui o que? A menor preferência dentre esses aqui é terror. Perfeito? Então, só nos resta a letra D como alternativa correta. Mas vamos conferir. A preferência por romance e terror, tá? Atenção, esse E aqui, né, dentro da linguagem, língua portuguesa, é aquele E de soma, né? Não é o nosso E de intersecção, tá? Esse E aqui é aquele, eu fui comprar, olha só o que eu vou ler aqui, tá? Se tiver professor de português aí, me perdoe a leitura. Eu fui na feira e comprei batata, e cenoura, e tapioca, né? Então, eu estou somando os itens, perfeito? Então, esse E, ele está somando romance e terror. Romance são quantos? 40, né? Um pouquinho mais de 40, talvez. Terror, um pouquinho mais de 20. Então, 40 mais 20, eu tenho pelo menos 60, né? Então, a preferência por romance e terror, né, é maior que a ação. 40 mais 60, opa, ficou errado, né? A preferência por romance e terror é maior que ação. Eita! Eu vou analisar de novo aqui que eu me perdi disso aqui. Eu não sei se eu copiei errado aqui, era para ser menor, mas vamos lá. O público prefere romance ou terror, né? Romance ou terror, tá errado, né? Porque na verdade se eu somar aqui, o romance é menos do que a ação, o terror é menos que a ação, né? Mais da metade do público prefere ação, né? Na verdade, mais da metade não prefere ação, ele prefere as outras categorias, né? A maior preferência é por terror. Eu acho que eu errei, foi aqui mesmo, na escrita aqui, tá, gente? Romance e terror é menor, tá bom? Então, eu vou fazer a correção lá do texto para trazer para cá novamente, perfeito? Então, troque essa palavra aqui por menor. Ok? Vamos lá. Então, a preferência por romance e terror é menor do que a ação. Romance mais terror é menor do que os colegas que assistem ao filme de ação.
Perfeito? Vamos lá. Seguindo aqui. Então, agora, com aquela correção ali, acaba ficando correto, né? Vamos, então, para nosso ensino médio, perfeito? Vamos lá. Aqui no ensino médio, de novo, os nossos descritores. De novo, quais que nós vamos trabalhar? Trabalharemos aqui com o descritor 30, trabalharemos com o descritor 32, o descritor 33, e aí que eu quero mostrar uma peculiaridade. No ensino médio, você vai ver o seguinte, que aqui eu tenho o descritor 30 e habilidade 25, tá bom? Nesse caso aqui, descritor 30 corresponde a SAEB. A habilidade 25 corresponde ao SAERO, tá? Mas o texto das duas habilidades ou descritores é o mesmo, ok? Mas por que tem essa diferença numérica? Porque aqui no ensino médio, quando eu vou trabalhar o segundo ano, deixa eu trocar aqui a cor da caneta só. No segundo ano, eu tenho 29 habilidades para o SAERO, tá? 29 habilidades, tá? Para o terceiro ano, nós temos 35 descritores, tá bom? Então, nós temos 35 descritores para o terceiro ano, 29 habilidades para o segundo ano, SAERO, SAEB, tá bom? E por que que eu tenho essa diferença? É lógico que no segundo ano, tá? Tem descritores que o aluno não terá visto ainda, por isso que tem essa diferença, tá bom? Ok? Então, para a nossa sétima etapa, serão esses dois descritores aqui, o 34 e o 35, tá bom? E os nossos descritores focos serão o 30, 32 e 34, ok? Trazendo aqui o texto da habilidade do descritor 30, habilidade 25, temos o seguinte, ó: identificar gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, reconhecendo suas propriedades. O 32, resolver problemas com contagem, de contagem, né? Utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e ou combinação, né? E 33, calcular a probabilidade de um evento. Os dois que estão mais baixos aqui, né? Nós temos aqui o descritor 30 e o 32. Já na nossa sétima etapa, né, temos tratamento da informação, que são esses dois descritores. Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos, né, bem parecido com a do nono ano, né? Mas aí vai mudar a questão da complexidade, né? E o 35, associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa, tá? E nós vamos trabalhar, é claro, o 34, tá bom? E aí eu trago aqui nossa primeira questão, tá? Temos ali, ó, observe o gráfico abaixo e qual desses gráficos representa o esboço do gráfico de uma função tangente, né? Então, eu tenho que primeiro lembrar para o meu aluno, né, o básico, que o seno de zero é zero. Ou seja, né, veja que isso daqui é uma função, né, a questão número 4 aqui, ó, é uma função seno, né, porque eu tenho aqui também, ó, que o seno de zero é zero, né, ou seja, o meu gráfico vai passar bem na origem. O segundo tópico aqui, ó, cosseno de zero é 1, então ele vai interceptar aqui o meu eixo y, né? Quando passar aqui pelo zero, lá no 1, né? Então, aqui no 5, nós temos uma função cosseno, tá? Qual que o meu estudante, o meu aluno, não poderia marcar nunca, né, como correta, tá? A alternativa, gráfico 3. Por quê? Isso daqui desde o nono ano, né? Lembra que ele está já no segundo ano, desde o nono ano ele já está trabalhando com função ou a equação do segundo grau, né? Ele sabe que essa função, uma parábola, vai corresponder a uma equação ou uma função, né, do segundo
grau, certo? Então, ficaria aqui a dúvida entre o gráfico 1 e o gráfico 2, tá? Mas se ele sabe aqui que o conceito aqui, né, seno de zero é zero, a cosseno de zero é 1, e ele sabe que tangente é seno sobre cosseno, né? Ou seja, 0 dividido para 1, né? Aqui eu vou ter também que o tangente de zero, né? Também aqui, né? Tangente de zero também é zero. Ou seja, esse meu gráfico também tem que passar pela origem, restando então apenas a alternativa, deixa eu ver aqui, a alternativa B, né? O gráfico de uma tangente aqui é o gráfico de número 2. E aí, para que fica bem mais simples eu visualizar algumas coisas, né? Porque às vezes só falando, mostrando a questão do conceito, né? Fica um pouco complicado para alguns alunos enxergarem, né? Não é algo tão prático. Então você pode pedir para que eles baixem alguns aplicativos, né? Que demonstrem essas visualizações, essa simulação do que é uma função seno, aqui é uma função cosseno, né? O que é uma função seno, né? Uma cosseno, seno, e o que é uma função tangente, né? Ok? Então tem vários aplicativos, softwares, que fazem esse tipo de visualização aqui, tá? Esse tipo de simulação. Você digita lá na loja de aplicativos, círculo trigonométrico. Vão aparecer vários aplicativos que você pode estar baixando e pedindo para que o aluno também baixe e consiga visualizar esse comportamento aqui. Perfeito? Vamos lá, questão 37. Essa questão 37 também lá da nossa sequência didática do ensino médio, tá? Descritor 32. Diz assim, ó: o quadrangular final de um torneio mundial de basquete é disputado por 4 seleções: Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos. O número de maneiras distintas, né, que podem ter os 3 primeiros lugares é de quanto, né? Então aqui, veja que eu tenho aqui 4 situações, né, 4 países para disputar ali um quadrangular de basquete, e ele quer saber qual é que pode ser disposto os 3 primeiros lugares. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu tiver aqui Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos. Se eu tiver outra sequência ali, ó, Cuba, Rússia, Estados Unidos, Brasil. E se eu tiver aqui outra situação, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Rússia. Essa sequência aqui, ela é importante? Ela importa para o meu problema, certo? Então, eu estou dando aqui 3 exemplos, cada um deles com um certo grau de importância aqui entre primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Então, eu vou imitar aqui o professor Rafael Procópio e falar o seguinte: se a ordem importa, né, eu digo aham, ou seja, arranjo, né? E aí, você vai falar para o seu estudante que se eu tenho 4 países aqui, né, 4 valores, né, vamos dizer assim, tá? Deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Deixa eu voltar para cá. Se eu tiver 4 países e eles vão disputar 3 posições, né, primeiro, segundo, terceiro, terceiro lugar, esse maior número sempre será o N, esse número menor sempre será o P, tá bom? Porque o P nunca será maior do que N, tá bom? Então, você já coloca ali alguns conceitos para que o estudante ele grave essa sequência, tá? Então, substituindo ali, você vai falar, é claro que o 4 fatorial, né? Ou seja, essa exclamação aí não é da língua portuguesa, né? É uma operação matemática, né? Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E quando você fez aqui 4 menos 3, que deu 1 fatorial continua sendo 1, né? Então, nós temos que fazer apenas 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Ok, professor, não consegui lembrar da fórmula, não sei como usar a fórmula. Tem outro professor também, né, professor Ledo Vacarro, professor que a gente acompanha lá do IMPA, né, que ele fala o seguinte, que fórmula vem do inglês, né, para mula, né? Então,
eu não preciso exatamente lembrar da fórmula. Eu posso fazer o quê? Que se eu tenho 4 países e eu tenho aqui 3 premiações, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, eu posso fazer isso daqui, ó. Princípio fundamental da contagem, né? Ou da multiplicação. Aqui, em primeiro lugar, eu posso ter qualquer um desses 4 países. Em segundo lugar, eu posso ter qualquer um dos outros 3 países que sobraram. E em terceiro lugar, eu posso ter qualquer um dos outros 2 países que sobraram. Ou seja, basta fazer 4 vezes 3 vezes 2, que nós temos também 24. Né? Então veja que, mais uma vez, eu não preciso exatamente da fórmula. Né? Nem é interessante que eu fique o tempo todo cobrando que ele coloque a fórmula, e sim que ele saiba interpretar esse problema. Certo? Dando sequência aqui a nosso próximo slide aqui, né? Quais as principais causas, né, dos erros desses estudantes? Confusão entre conceitos, ou seja, os alunos frequentemente confundem permutação, combinação e arranjo, o que o leva a erros ao escolher as fórmulas corretas. Falta de compreensão do princípio multiplicativo, ou seja, muitos alunos não entendem completamente o princípio multiplicativo, o que é essencial para resolver problemas de contagem. O que mais que acontece aqui? Erro na identificação das variáveis. Lembra que eu falei do N e do P? Identificar corretamente os elementos que estão sendo combinados ou permutados é crucial. E que mais? Problemas de interpretação do enunciado. Alunos às vezes têm dificuldades para interpretar corretamente o enunciado, né, dos problemas, especialmente se a linguagem for complexa ou ambígua. Tá bom? E aí, mais uma atividade aqui, né, para a etapa 6 ainda, tá bom? Opa, não, o 34 já é da etapa 7, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Etapa 7, a etapa 7, né? Então, questão 6, mais uma vez, essa questão está onde? Está lá, opa, eu trouxe, agora sim. A questão 6, lá da nossa sequência didática, que essa daqui daqui a pouco estará lá também no Padlet, tá bom? Bom, vamos lá. O gerente de uma empresa montou uma tabela contendo a carga horária diária e a idade e o salário dos seus 5 novos funcionários. Né? Então, temos aqui os funcionários. Olha só, a leitura que ele vai fazer aqui, ó, da tabela. A primeira coluna tem os funcionários. A segunda coluna eu tenho a carga horária. A terceira eu tenho idade. E a quarta coluna, né, nós temos aqui o salário. Né? Então, a variação máxima, olha só a linguagem, né? O que é variação, né? Ok? É aquele resultado entre máximo e mínimo aqui nessa tabela. A variação máxima entre as cargas horárias. Então, olha só, ele quer cargas horárias, ele quer a idade e ele quer também salário, né, desses 5 funcionários, respectivamente. Ou seja, na ordem que isso foi cobrado, né? Então, vamos lá. Vamos trazer aqui a resolução. A carga horária diária, ou seja, eu peguei aqui a maior carga horária, né, que é o 8, né, tem 2 valores aqui, 8 aqui, né, e peguei aqui a menor carga horária, e aí subtraímos, deu 4. Então, a variação máxima de carga horária é de 4 horas, perfeito? O que mais? Aqui, ó, as idades, a variação de idade. O de maior idade tem 45, o de menor idade é 19. Qual é a variação máxima aqui dessas idades? 26 anos. Então, voltando aqui rapidinho, olha só. Quando eu respondi aqui 4 horas, eu já eliminei a letra A, já eliminei a letra B, já eliminei a letra C. Restaram apenas aqui 2 alternativas, não é verdade? E aí, o aluno bastava fazer também mas essa daqui para descobrir que a alternativa correta seria aqui então a alternativa E. Para comprovar, né, falta aqui então o salário. Então aqui, qual que é o maior salário? 2.200. Qual que é o menor salário? 880.
e a variação entre esses dois salários de 1.320, né? Então, mais uma vez, comprova que é a alternativa E, ok? Então, vejo que mais uma vez é uma questão aparentemente simples, mas o que pode pegar aqui, né, o que pode complicar é realmente o contexto, é a linguagem, que a gente sempre tem que deixar bem claro, tá? O que está sendo pedido quando ele fala variação máxima, quando ele fala aqui respectivamente, tá? Identificar as colunas, o que vem informado em cada uma dessas colunas ou nas linhas, tá bom? E agora chegou o momento da nossa avaliação, tá bom? E já me informaram ali, né, meu diretor, que nós já temos 100 likes. Olha que bacana! Teremos, então, infelizmente, tá? Infelizmente para mim, eu ficarei sem os 2 livros, tá? Nós teremos aqui, então, uma maneira de entregar o outro livro também. Daqui a pouco a gente tenta negociar, né? Ver como é que a gente vai fazer essa entrega aqui, tá bom? Então, mais uma vez, esse daqui já tem dono, esse daqui vamos definir daqui a pouco, tá? Ok. Vou criar aqui uma questão aqui, Thiago, daqui a pouco para eu colocar aqui, tá? Talvez não consiga colocar aqui, mas a gente cria e espera a resposta dos professores, tá? Vai ser algo meio intuitivo. Vamos lá! Mas agora eu quero que vocês façam a nossa avaliação. A avaliação da etapa, né, da formação, do programa de formação de matemática, ok? Então, joga aqui para cá, né, escaneia aqui o nosso QR Code, tá? Você vai direto já para nossa avaliação, ok? Eu acho que o Thiago vai conseguir colocar também no chat para você clicar no link, né, e você conseguir também acessar a nossa avaliação, tá bom? Então ali tem a avaliação de todo o programa, desde a primeira etapa, segunda, terceira, quarta e a quinta etapa. Então são ali 5 abas que você vai responder para que a gente possa cada vez mais melhorar, trazer novas abordagens, né? Então sempre procurar o melhor. Então, como nós gostamos também de que os nossos estudantes cada vez se interem mais, cada vez cheguem em um nível mais elevado, nós também como formadores queremos atingir um nível melhor para que a gente possa vir até aqui e entregar esse conteúdo, essa metodologia de uma melhor forma, tá bom? Então, nós temos um tempinho para que você possa resolver, para que você possa nos avaliar, tá bom? E aí, enquanto isso, eu vou fazer uma coisinha diferente aqui, né? Como nós temos um tempinho aqui para ser feita a avaliação, eu vou convidar aqui para você ver toda a equipe que fica ali nos bastidores, tá? Ou seja, não é só o professor Erickson aqui na frente, né? A gente é só a ponta da lança, mas tem toda uma estrutura por trás disso aqui, tem todos os colaboradores que estão aqui no chat, estão ali nos dando apoio, mostra ali uma plaquinha para a gente, conversa conosco, enfim. A primeira pessoa que eu quero convidar aqui, né, é quem está por trás de tudo isso, né? Quem fica ali nos controles e acaba ficando ali meio preso, sem conseguir sair. Vem para cá, Thiago, por favor. Vem, Thiago. Vem o meu diretor, por favor. O Thiago vai vir aqui agora conosco, tá? Não tenha medo, pode ficar aqui na frente da tela. Vem aqui também a professora Viviane, por favor. Vem a professora Viviane. Já está chegando aqui o professor Thiago. Vem aqui a professora Arimateia, nosso colega também. E vem também para cá a professora Fernanda, a mais nova professora de matemática aqui da nossa equipe, tá? Deu trabalho para trazê-la. Muito provavelmente, nas próximas etapas, eu não estarei sozinho, vocês estarão também com a professora de matemática, a professora Fernanda, aí, a mais nova professora da nossa equipe, tá? Então, essas são as pessoas que, junto comigo, fazem essa formação acontecer, tá, gente? Então, assim, é com muita satisfação que eu os apresento, né? É com muita satisfação que eu mostro à equipe que está sempre conosco, quando dá alguma coisa errada, quando dá tudo certo, que recebe os elogios. Então, os elogios da formação não é só para o professor Erickson, é para toda a nossa equipe também. Então, uma salva de palmas para todos nós, muito obrigado. E aí, agora, eles vão voltar para lá, né, porque senão a gente não consegue continuar. E aí, o Thiago vai lá agora ver se a avaliação já está ok, tá bom? E aí,
no final a gente vai ter aqui a nossa formação, a nossa entrega, o sorteio do nosso livro. Perfeito? Olha só que equipe maravilhosa, né? Agora vocês viram quem são aqui os professores que estão comigo o tempo todo, ok? Que bacana. Tá, eu vou fazer assim, olha só. Tiago, como é que tá a nossa avaliação aí? A gente aguarda mais um pouco, aí tem gente fazendo. Tá como aí? Agora o pessoal voltou pro chat agora, né? Para que a gente entenda como é que tá chegando aí, se tá ok o nosso QR Code, se tá ok o nosso link. Tá? Não vai embora ainda, daqui a pouco tem aqui a nossa frequência, tá? Daqui a pouco vai ser postada ali a lista de frequência para que vocês possam assinar também a lista de hoje, ok? Não vai embora sem assinar a chamada, certo? Ok. Então lembrando que essa etapa de agora que nós estamos é a etapa 6 e a etapa 7, é integrada, tá? Nós tivemos a etapa 1, tivemos a etapa 2, a etapa 3, a 4 e agora... A 5 também, né? E agora a 5 e a 6. Não, desculpa. A 6 e a 7, né? Quase que o professor de matemática erra de novo. Perfeito? Eu vou avançar aqui a próxima tela, enquanto vocês continuam respondendo aqui a nossa chamada, tá? Só para trazer aqui mais um QR Code, que é o que? O nosso Padlet, tá? Então, mais uma vez aqui, ó. O que está lá nesse Padlet? Estão os vídeos, os slides das etapas anteriores, tá? Ah, eu quero usar esse slide, posso também? Pode também, tá aqui os nossos slides que já produzimos. Temos lá as sequências didáticas, tá bom? Temos também a participação dos professores que enviam fotos lá pra gente, tá? E aí eu vou pedir para a Fernanda aqui acessar o nosso Padlet, tá? Aqui é o QR Code do Padlet, ou seja, você pode realmente escanear aqui e já ter acesso a esses materiais que você está vendo aqui, tá bom? E com o slide lá também você clica aqui, você também pode ter acesso a todo esse material, tá bom? Então, mostra aqui pra gente, Fernando, por favor, o nosso Padlet. Minimiza aqui a nossa tela, pode minimizar. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Não, aqui eu não consigo. Eu acho que eu... Isso, eu estou atrapalhando ela agora. Calma aí, ainda não. Aqui, eu acho que está aqui. Eu acho que... Aí, perfeito, obrigado. Então, olha só. Né? Veja que eu tenho lá desde a primeira etapa, né? Os slides, o vídeo da aula síncrona, a sequência didática, que aqui foi integrado, pelo menos na sequência didática, né? Que tinha a mesma abordagem, tinha o mesmo tema, né? Nós temos aqui também, olha só, aula síncrona da segunda etapa e por aí vai. Aí eu vi ontem que tinha uma professora que estava com dificuldade, que ela falou bem assim, professor, eu só vi as 3 primeiras, não tem mais. É que na verdade, pelo computador, né, fica aqui uma barra de rolagem quase transparente aqui assim, ó. Tá? Não sei se vai dar de perceber no vídeo, tá? É quase transparente, fica quase uma marca d'água. Então, você clica com o mouse aqui e aí você arrasta, né? E aí você consegue ver as outras sequências para frente, tá bom? Pelo celular, é uma visão um pouco diferente, você vai fazer a rolagem na vertical, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, já a sequência didática da etapa 4, 5 e 6, tá bom? Daqui a pouco nós vamos atualizar, colocar a etapa 7 aqui. Eita, maravilha! Mas é daqui a pouquinho mesmo, tá? Aqui, os professores que começaram a postar os vídeos, né? De sequências anteriores, tá? Das formações anteriores, ok? De um mês atrás, olha só que legal. Então, temos aqui, ó, professores há 27 dias atrás postaram aqui também, né? Então, esses aqui eu já mostrei em etapas anteriores. Aqui que nós fizemos no outro modelo aqui, né, quase improviso, vamos dizer assim, tá? Mas conseguimos repassar de todo modo para vocês, ok? Cadê? Várias participações. Está chegando as participações de hoje. Se não postou, dá tempo ainda. Vai aparecer daqui a pouco aqui, ó, tá? Aqui os professores que já estiveram também nas nossas formações presenciais, tá? Olha aqui, o grupo... Ó, o pessoal gosta de fazer em grupo, isso que é bacana, a gente vai já trocando ideia já, né, dentro da escola, tá? Já fazendo nosso planejamento. O professor que colocou aqui, que aplicou o gabarito lá na escola dele, né? Deixou uma mensagem pra gente aqui, tá? Isso é importante também. Pode ter certeza que eu olho todas, eu leio, às vezes
Falta um pouquinho mais de tempo para responder, mas farei isso ainda, tá? Olha aqui, ó, há 2 dias, ok? O pessoal que veio também, ou eu cliquei de novo, né? Mas tudo bem. O pessoal que veio aqui também, foi na nossa, não, eu pensei que tinha sido na nossa última aula aqui. Ah, tá. Vamos lá. É que ficou meio embaralhado, né? É isso, ó. O pessoal foi postando aqui, ó. Ó que bacana. Aplicação com os alunos. Eita, essa postagem foi há 2 dias atrás. Ó, os simulados com os estudantes, tá? Que bacana, tá bom, gente? Olha só. Cadê? Vai aparecer... Ontem, postado ontem. Olha só. Simulado com os estudantes. Saero do 9º ano. Perfeito. E aí, mais postagens aqui, ó. Tem até vídeo já. Esses aqui são de vocês, ó. Vocês que estão incluindo aqui para que a gente possa compartilhar. Né? Ontem à noite, né? Há 10 horas atrás, ó. Tá sendo atualizado ainda, tá? Há 1 hora, ou seja, já hoje mesmo, né? No início da nossa transmissão, tá? Ó, a participação dos professores hoje, praticamente ao vivo, né? Até me empolguei aqui. Há 13 minutos, olha só, 15 minutos. O pessoal já resolvendo a questão junto comigo, né? Olha que maravilha. Essa daqui é a última de hoje. Mais um videozinho aqui, tá? Ok. Que bacana. Tá, como é que eu vou fazer agora para distribuir esse livro? Eu vou fazer o seguinte, Thiago. Eu vou ser aqui meio que mentalista. Ou o professor aí na ponta tem que ser o mentalista. Eu estou pensando em um número. Eita. Que número que eu estou pensando? Vai colocando na sequência todos os números que chegar aí, Thiago. Eu vou fazer aqui, vou dar uma dica. Esse número é de 1 a 100. Depois eu vou retraindo mais. O primeiro que eu achar ali na tela que respondeu o número certo, Thiago, eu já falo para você parar. Eu estou pensando em um número. Esse número é de 1 a 100. Quando começar a chegar esse número, pode me falar. 97. Quando eu achar o número ali, eu falo para você. 3,14, gostei. 56. Esse número, Thiago, é número inteiro. Ou natural, né? 19. Eita. Vou restringir um pouco mais, Thiago. Esse número é ímpar. Não é o 13, 45, 85, 22, 37. Esse número, Thiago, é primo. Eita. Ó, vamos pegar as dicas aí. 3, não é também. 18, 85. Eita. 2. Esse número, Thiago, é de 2 dígitos. 24. Olha, é ímpar, é primo, é de 2 dígitos. Enfim, 42. 25. Esse número, Thiago, é o número, um dia do mês. Opa, volta aí, volta um. 23. Esse foi o primeiro 23, Thiago? Esse foi o primeiro 23? Esse foi o primeiro 23? Ok, Dalvan. Perfeito, Dalvan Lima. Por que 23, Dalvan? Por que você pensou nesse número 23? Por que 23? Ah, vou digitar aqui 23. Né? Ele atende todos os requisitos. Eu quero saber por que o Dalvan colocou 23. Já é dele já, mas eu quero saber o porquê. Quando ele colocar aí na tela aí, você me diz, Thiago. Por que 23? Opa, passei 2 a mais. Calma aí. Vamos lá. Era aqui que estava, né? Deixa eu ampliar aqui agora. Ok. O Dalvan não falou por que 23, né? Colocou agora? Atende ao que você vai dizendo. Perfeito, né? É 2 dígitos, é ímpar, é primo, tá? Entre 1 e 100 e é um dia do mês, né? Mas especificamente para mim, tá? É o dia do meu aniversário, 23 de novembro. Olha só que bacana. O Saero, não esqueçam, o Saero vai de 11 a 22. O meu aniversário é no dia 23. Portanto, eu vou cobrar de vocês esse presente. Que nossos estudantes tenham o melhor desempenho que eles possam ter.
tá bom? Então, assim, esse seria o meu maior presente, né? É claro que ele vai vir só ano que vem, esses resultados, mas ele está sendo dado agora, ok? E o Dalvan, tá? Anotem aí, por favor, equipe, o Dalvan vai receber este livro aqui, tá? Eu vou cobrar mais uma vez, por favor, não esqueçam, deixa eu voltar aqui, de fazer a nossa avaliação, tá? Ela é muito importante, não só para mim, mas para toda a equipe, tá bom? Para que nós possamos melhorar cada vez mais, entregar cada vez um conteúdo, uma dinâmica ainda melhor, tá bom? E tá aqui os nossos conteúdos, né? Os nossos formações anteriores, está tudo posto aqui, tá? Mais uma vez, eu queria agradecer a todos os professores. Muito obrigado, pessoal, já está ali parabenizando, né? Eu gostaria de agradecer todos os professores que estiveram conosco desde a primeira etapa, assistiram todas as etapas, né? Acompanharam esse ciclo. Lembrando que é a nossa última antes do Saero, tá? Após o Saero, lá no dia 28 de novembro, nós teremos mais uma etapa, tá bom? Para mostrar que o serviço, o programa de formação continuada, ela não acaba por aqui, ela é a longo prazo, né? Ela é contínuo, tá bom? Então, mesmo depois da prova, é importante que os professores continuem aplicando as nossas sequências didáticas. Para quê? Para que o aluno obtenha, para que ele assimile todas aquelas habilidades, tá bom? E aí o meu obrigado de hoje não é só essa tela aqui não. Tá bom? O meu obrigado de hoje, ele traz também toda a nossa equipe. Não só os que estiveram hoje aqui comigo no estúdio, mas os que estão lá na Seduc também, né? Trabalhando para que a gente consiga cada vez mais entregar algo que vai conversar com a prática do professor dentro de sala de aula, tá bom? Então, mais uma vez aqui, nós temos o Igor, nosso estagiário, né, de linguagens, juntamente com a Monique e a professora Adriana de língua portuguesa. Nós temos eu aqui, sempre bem discreto, tá bom? Nós temos aqui a nossa chefe Luciana Nobre, aqui novamente a Monique, a Adriana, a nossa professora de português, nossa coordenadora Isis Cúbia, nosso professor de história Viviane, nosso professor de biologia Manuel, nosso professor de geografia Arimateia, e o nosso professor de biologia, Tiago, tá? Então, com essa equipe maravilhosa, eu encerro a minha transição de hoje com muita felicidade, tá? Foi um prazer tê-los, professores, na semana que passou, nessa semana agora, no nosso encontro presencial para a formação de educação financeira, tá bom? Agradeço muito o carinho de todos vocês e eu espero vocês no dia 28 de novembro para mais uma etapa, vamos dizer assim, vou chamar de etapa bônus, né? E aí eu queria também, para finalizar, continuem postando a nossa Padlet, continuem postando a aplicação da prova, a aplicação de simulado, para que a gente tenha cada vez mais registros das boas práticas de vocês nas escolas, tá bom? Porque isso vai ser monitorado, isso vai estar sendo visto, e aí depois nós teremos um momento para compartilhar essas boas práticas, tá? Não será só o professor Erickson, seremos uma maneira diferente de estar mostrando também o trabalho que vocês executam na escola de vocês, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço e até a próxima formação, a próxima etapa. Tchau!